Morente, ele é o nosso coordenador estadual do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul teve uma mobilização muito boa para a sensibilização das secretarias estaduais, a associação municipalista, enfim, outros atores do estado para aplicação, e ele vai trazer essa experiência aqui para compartilhar conosco, tá ok? Bom dia a todos, é uma satisfação imensa estar hoje, nessa manhã fria em Campo Grande, uma manhã de chuva, compartilhando um pouco das nossas experiências a todos os colegas que estão nos ouvindo de todo o Brasil. O momento de confinamento, nós estamos em casa, com toda a família, mas, como disse, o trabalho não para, principalmente o MEG, que é o modelo de excelência em gestão, que nós demos prioridade número 1 para que as coisas realmente possam acontecer. O incremento do MEG em Mato Grosso do Sul, passo a passo, do processo de gestão. Nós não vamos falar aqui sobre o incremento do MEG propriamente dito. O que nós vamos passar para vocês é o passo a passo do processo de gestão. Como que Mato Grosso do Sul está organizando a gestão do MEG? Através da unidade gestora estadual da Rede Mais Brasil e o comitê gestor do MEG que nós criamos especialmente para trabalhar o incremento do MEG em Mato Grosso do Sul. Cada slide que foi produzido, nós sempre pensamos no usuário, em você que está nos ouvindo e que sempre tem a pergunta de como fazê-lo, quando fazê-lo, né? Essas dúvidas, às vezes, elas são latentes. Muitas das vezes, estados têm mais facilidade de respondê-las dentro do seu arranjo de gestão, né, institucional, e outros estados têm mais dificuldade. Tudo vai depender de como que os estados são organizados entre as parcerias. Porque o nosso trabalho, na verdade, ele é a união de parceiros com objetivo comum, onde cada parceiro tem um papel preponderante no processo. Se vocês observarem todo e qualquer parceiro, principalmente do Sistema S, todas as iniciativas que são levadas aos estados e aos municípios, ela tem o objetivo de melhorar a gestão. E muitas ações já estão acontecendo, inclusive com resultados relevantes. Então não dá para ignorar esse trabalho que já está sendo feito. Então o que nós fizemos no estado? Simplesmente otimizamos todas essas iniciativas, né? E através da Instrução Normativa 5, 24 de junho de 2019, onde nos deu o norte e que instituiu o MEG. Isso não é segredo para ninguém dos colegas que estão nos assistindo, mas foi a partir daí que foi o marco inicial. Porque até então nós estávamos só discutindo o processo. Agora não. Agora nós temos o processo instituído legalmente. Primeiro passo, logo depois que essa portaria foi publicada, nós já tivemos, inclusive, sorte e já realizamos o Fórum de Fortalecimento da Rede Mais Brasil, que foi lá em agosto, que foi a etapa MS. Eu diria para vocês que ali foi um marco do pontapé inicial do incremento do MEG no Estado. Lá onde nós tivemos também a reunião de nivelamento entre os parceiros, participando da União, Estado, municípios e as organizações da sociedade civil. E esses parceiros, assim que tomaram conhecimento da nossa proposta, já de pronto tiveram toda a boa vontade, né, de participar dessa proposta de parceria. E o nosso foco principal no nosso evento foi justamente o MEG, porque não adianta nós trabalharmos na melhoria do processo da execução dos convênios, né, se nós não temos um processo de gestão eficaz. Então, primeiro tem que melhorar a gestão do processo, para depois que nós possamos ter um bom inventário, um bom diagnóstico, possamos priorizar essas ações e lá no final promover as entregas realmente para a sociedade. Eu vejo que esse processo de gestão ele é de fundamental importância. Eu diria que nós temos que começar o processo por aí. Tudo que acontecer depois, minha gente, será consequência desse processo da melhoria da gestão. Por isso que nós fizemos aquela mobilização histórica. Nós queríamos que nossa plenária fosse realmente cheia,
né? E onde lá nós tivemos todos os 79 municípios, com a participação maciça dos nossos multiplicadores, né? E dos indivíduos também que já fizeram o primeiro curso do MEG e se transformaram também em multiplicadores do MEG. Então foi o nosso pontapé inicial para o incremento do MEG em Mato Grosso do Sul. Conseguimos levar os principais atores, né, como o presidente da SomaSul, o prefeito Caravina, que representa os 79 municípios, né? Aqui está o nosso amigo Ministério da Economia, não vou nem dizer o nome dele, que todos vocês conhecem, né? Excelente parceiro, fantástico, que tem nos ajudado muito, o nosso secretário de Estado, Eduardo Ritter, e aqui o Paulo Corrêa, que é, na verdade, o presidente da Assembleia Legislativa. Então, imaginem vocês a envergadura que nós demos ao nosso evento, porque nós precisávamos desses atores. Porque se você tem qualquer iniciativa para fazê-la, principalmente no poder público, se você não associar os componentes políticos e os componentes técnicos, eu sinceramente posso dizer para vocês, com praticamente 40 anos de serviço público, você sai do nada para lugar nenhum. Então, o alinhamento desses componentes técnicos e políticos são fundamentais e equilibrados. E tem que haver respeito entre o processo. Não pode haver sombreamento, que eu acho que isso é fundamental para qualquer sucesso das iniciativas. Aqui foi o primeiro curso do MEG, o grande mestre Isaú. Nós transmitimos também esse curso via internet. Vejam vocês que nós pensamos nos mínimos detalhes para dar evidência ao evento, amadurecer a proposta. Ela não foi uma proposta isolada. Tem que entender que essa proposta do MEG, ela faz parte de um processo. E os eventos também, a organização do processo tem que ser vista também como processo. Se você olhar em MEG como projeto, esquece MEG. Ele tem que ser visto como processo. Por isso que é um modelo de excelência em gestão, onde toda e qualquer iniciativa ela é bem-vinda. Todas elas vêm agregar valores ao MEG, né? Aqui todo o pessoal participaram do nosso primeiro curso. E eu tenho aqui a escolha também. Cada painel foi muito bem escolhido. A comissão organizadora do evento estudou minuciosamente esses painéis, tudo visando o incremento do MEG. Isso é importante, tem que ter foco. Se você diversifica demais o foco, ele perde a visibilidade, fica difícil. E aqui você tem o Tiago Modesto, que é o nosso secretário executivo do Tribunal de Contas da União do Estado, excelente parceiro, fez uma palestra brilhante. Aí depois o Ederson falou um pouquinho sobre a Rede Mais Brasil, uma palestra brilhante também. E aqui na sequência, nós tivemos a participação do Esaú, já falando sobre o MEG, incluímos também a Controladoria Geral da União, a CGU, com um tema aprimoramento do processo de transferência. Se vocês observarem, todas as temáticas foram voltadas ao incremento do MEG. É a nossa meta principal aqui do Estado. O nosso colega Tanner falou sobre o nosso modelo de gestão do Estado e convidamos também um representante, que é o João Francisco, da Controladoria Geral do Estado, onde a Controladoria Geral do Estado lançou um programa de MS Integridade que tem interface exatamente com os preceitos do MEG. Então, João Francisco também fez uma apresentação brilhante, iniciativas estas do Estado. Então, nós tínhamos iniciativa do governo de Estado, iniciativas do governo federal, iniciativa da iniciativa privada, onde todas elas fizeram parte desse processo. Eu apresentei, foi a última palestra, né? Eu apresentei os trabalhos executados pela Rede Mais Brasil em Mato Grosso do Sul, começando desde a Rede Siconv. Nós tivemos a participação nesse seminário, foram inscritas 1.102 pessoas, confirmaram 929 pessoas, nós tivemos um comparecimento de 84,3%, 100% dos municípios. Quando você envolve interesses políticos e técnicos e principais lideranças do processo,
você consegue uma excelente mobilização. E o nosso sistema nos dava, inclusive, a participação por município. Quantos membros por município? E foi interessante que no início da manhã nós tínhamos ainda faltando um município. Aí, no final da manhã, completamos 100% dos municípios do estado, são 79 municípios. Bem, quais foram os próximos passos a partir da realização do nosso fórum? Adesão à rede de controle, isso foi combinada na reunião dos parceiros de alinhamento, e também depois a realização de fóruns regionais de fortalecimento da rede Mais Brasil. Nós programamos 7. Por que não ainda foi realizado? Obviamente que a resposta é simples. Nós estamos confinados há mais de 2 meses. Então, assim que nós saímos desse confinamento, obviamente que esses regionais Estado irão acontecer. Eles são fundamentais também para o incremento do MEG. As maiores dificuldades de incremento do MEG estão exatamente nas prefeituras, e principalmente naquelas prefeituras menores, né? Bem, tivemos também um trabalho muito interessante da mídia. Nós massificamos a divulgação da mídia. Depois vocês deem uma olhada em cada slide desse, porque te dá uma resposta muito interessante na organização da gestão do processo do incremento do MEG. E, bom, esse processo, depois que nós aderimos à rede de controle, nós já montamos a formação do comitê gestor do MEG, né? Foi a primeira coisa. Isso em outubro. Vejam bem, nosso evento aconteceu em agosto, né? Aí organizamos, fizemos o convite a todos os membros que nós acreditávamos que pudesse fazer parte do nosso comitê gestor, e dia 4/10, então, foi a primeira reunião do comitê gestor. E esse comitê gestor está ativo, né, até hoje, inclusive nós nos comunicamos quase todos os dias, e todas as novidades elas são trocadas aqui. Okay? Além disso, e depois desse comitê gestor, nós já tivemos os resultados dos trabalhos do comitê gestor. Olha aqui, ó. O incremento do MEG nos municípios de 50 mil habitantes. Nós fizemos um seminário, todo ele discutido no comitê gestor. Esse seminário foi voltado para prefeitos e técnicos. Por que prefeitos e técnicos? Se não houver essa vontade aqui, ó, você não tem como trabalhar isso. Então, primeiro você tem que conquistar os gestores, que são os políticos, né? E depois os técnicos. E os técnicos precisam demais do apoio dos gestores. Sem esse apoio, eles não têm como sair do nada. Esse seminário foi realizado dia 2 de fevereiro, esse ano, né, lá na Somasul, que foi a principal parceira. Tivemos 131 participantes. Participaram os prefeitos e os técnicos que já fizeram o primeiro curso dos municípios de 50 mil habitantes, que naquele calendário anterior tinha até final de março para incrementar o MEG. Então nós tivemos que correr contra o tempo, porque o nosso seminário foi no mês de fevereiro. E nós tínhamos naquele calendário até final de março para incrementar o MEG nos municípios para cima de 50 mil habitantes. Lembrando que Mato Grosso do Sul tem apenas 8 municípios de 50 mil habitantes. Aqui está a programação, né, do seminário do MEG. Nós fizemos o seminário e o curso juntos, e com a participação do prefeito Kleber. Eu diria para vocês que o prefeito Kleber, me permite aí os colegas, mas foi a cereja do bolo. Falando de sua experiência lá em Gaspar no incremento do MEG. Uma palestra brilhante do prefeito Kleber. O prefeito Kleber estava diante de uma plateia formada por prefeitos. Estou vendo aqui várias figurinhas de prefeitos, né? E técnicos, daqueles técnicos dos municípios acima de 50 mil habitantes, que são gestores do MEG hoje nesses municípios. Então, a palestra foi brilhante. O Isaú também fez uma parte de conscientização brilhante. Qual foi o principal objetivo desse seminário? Sensibilizar, conscientizar. São palavras-chave. A partir daí, facilita demais o trabalho dos técnicos para o incremento do MEG.
Porque não é o prefeito que vai incrementar o MEG, não é o governador do estado que vai incrementar o MEG. Ele só tem que dar o aval positivo. Quem vai trabalhar o incremento do MEG são os técnicos, aqueles que pegam, na verdade, no toque do piano. Aqui, os principais atores, né? Presidente aqui da Somasul, Caravina, aqui está o Isaú, o Kleber, né? Quem não conhece o Kleber, esse aqui é o Kleber. E aqui estão os demais diretores da Somasul, que é a nossa principal parceira. A plenária, esse colega é do MS Competitivo, o colega do Reginaldo, é o nosso presidente lá da Federação do Comércio, tem feito um trabalho fundamental nesse processo, e depois nós vamos falar um pouquinho desse trabalho na frente. Aqui outra foto da plenária. Aqui o pessoal, né, do curso MEG, foram 47 técnicos que participaram do curso, dos municípios acima de 50 mil habitantes. Nós realizamos o dia 2 o seminário e o curso 3 e 4. Né? Dia 2 também iniciou, depois 3 e 4. Aqui é a plenária do curso, né? O Isaú ministrando o curso, já na prática. Aqui todos os colegas já trabalhando na prática, já no sistema. E criamos, depois disso, uma ficha de monitoramento. Essa ficha é coordenada pela Somasul, onde a Ana, que é a coordenadora lá, e é a minha vice na coordenação da Rede Mais Brasil, ela faz isso semanalmente. Então, tem algumas etapas aqui que foram discutidas na reunião do comitê e que ela vai monitorando. A sensibilização das lideranças já foi feito, quando é que foi feito, já constituiu o comitê, já tem a designação do gestor, já realizou a adesão no sistema, já realizou a validação, enfim, oficina de melhoria da reunião do consenso, validação dos requisitos de metodologia, certificação do nível de maturidade. E aí, todas as reuniões que acontecem no comitê, a Ana vai monitorando e trazendo para a gente esses dados. E é muito importante esse monitoramento, para você saber exatamente o que está acontecendo em determinado município. Quais são os principais problemas que eles estão enfrentando? Precisa da ajuda do governo? Precisa da ajuda da Somasul? Precisa da ajuda do MS Competitivo? Precisa da ajuda do SEBRAE, do TCU? Enfim, todos os principais gargalos que esses nossos técnicos encontram, nós sempre estamos aí na coordenação geral para dar essa guarita. E contamos com o apoio de todos esses nossos parceiros. Bom, otimizando o MEG de MS, adesão. Primeira rede de controle da gestão pública de MS, nós fizemos uma adesão oficial. A rede de controle tem site, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, é um trabalho que já existia. Esse aqui, inclusive, é um diretor da OAB, está presente nessa reunião. Eles sempre, a meta principal deles é o combate à fraude e corrupção. Tem todo um modelo de processo e hoje também são um dos principais parceiros da nossa rede hoje. Aqui tem um pouquinho sobre a rede, né? O que eles fazem. É interessante dar uma olhada nesse site. Experiência esta que pode ser trabalhada por outros estados. O Tiago é um fantástico parceiro, que é o secretário executivo do TCU-MS, pode orientá-los e contribuir sobremaneira também para que essa experiência possa ser incrementada nos demais estados. Né? Aqui estão todos os parceiros da composição da rede. Olha bem, se vocês olharem também a envergadura de cada parceiro desse e começar a observar a importância dele, o papel dele na rede do incremento do MEG, né, no comitê gestor do incremento do MEG, percebem vocês que nós estamos muito bem amparados. Aí o trabalho facilita demais, porque você divide responsabilidade com todos esses atores, e são atores da melhor linha de credibilidade, atores que vão contribuir sobremaneira no incremento do MEG. E aqui eu tenho, né, a lista de presença, quando nós fizemos o convite
para a Rede de Integridade fazer parte. Nós tivemos uma reunião lá no TCU, aqui são os nossos colegas de trabalho, aqui é o Tiago do TCU, o assessor direto dele, o Maurício representando o governador do estado, meu colega Fernando, né? Aqui o João Francisco, enfim, todos os atores aqui, o coordenador. Então, todos os atores participando dessa reunião de integração. Na verdade, você tem uma linha de frente que é feita com o trabalho diretamente com o comitê gestor e, mesmo assim, paralelamente, você vai fazendo o trabalho com os parceiros, porque não dá para convidar um parceiro e colocá-lo na votação do comitê gestor se você não tem pelo menos um aceite do parceiro. Qual o papel do parceiro nesse processo? Aí você vai, conversa, apresenta a proposta, discute, valida, né? E depois você traz, então, para a validação do comitê. Sempre o trabalho é feito dessa maneira. Ok? Essa aqui é a contribuição que o Tiago enviou. Foi através dessa contribuição que nós entendemos a necessidade de integrar todas as iniciativas dos parceiros. E aqui a gente linkou as propostas a serem incorporadas ao MEG, que é o Programa de Integridade do Governo Estadual, otimizar os portais de transparências, o CGU e TCU, fazer uma integração desses portais, tanto no nível de Estado como no nível de município, integração dos municípios à rede SIND-MS, para simplificar o processo, né, da implantação das empresas. Lei da Liberdade Econômica é um trabalho que o SEBRAE conduz muito bem no Estado e já tem excelentes experiências. Então, são experiências que é preciso otimizá-las. E aqui o MS Competitivo, que já está aí desde 2004, num trabalho brilhante, já premiando inúmeras iniciativas, né? Temos hoje muitos projetos hoje de referência, e o MS Competitivo já tem um modelo de gestão. Ele vem incorporar esse modelo hoje no modelo de excelência em gestão. Então, são essas iniciativas que é preciso aproveitar para otimizar o nosso modelo de excelência. E interessante também do modelo de excelência, que ele respeita toda e qualquer iniciativa. Ele não vem para, de repente, ter que mudar tudo, começar do zero. Muito pelo contrário, ele vem para valorizar o que está sendo feito, ele vem para evidenciar o que está sendo feito e dizer o seguinte: olha, os ajustes que nós estamos propondo, né, são esses. Então, na verdade, o MEG ele vem num bojo interessante dentro do processo sistêmico, mas respeitando as iniciativas de cada estado, de cada parceiro. Por isso que ele é muito bem-vindo em qualquer lugar que você apresenta a proposta. E é dessa forma que nós apresentamos a proposta do MEG, com muita convicção. Quais são as propostas que vão estar incorporando? Então, tem o Programa MS de Integridade. Nós temos um site do MS de Integridade. Depois, se vocês quiserem entrar no site, é só colocar lá MS Integridade, tem um site próprio. Ele foi instituído por esse decreto, 15.222, em 2019. Vejam bem que um pouquinho antes já de oficializar o MEG, né, instituir o MEG, então nós já tínhamos a base institucional do MS Integridade. Por que isso? Porque o MEG já estava sendo trabalhado muito antes disso. Ele só foi consolidado em julho. Só que nós fizemos já um trabalho anterior a esse processo. E quando o MEG já foi instituído, o próprio Programa MS Integridade já foi apresentado de pronto no fórum, né? Etapa MS. Aqui, esse é o arcabouço legal do MS Integridade. Não vou entrar em detalhes, porque depois vocês, nas dúvidas, vocês podem estar tirando, né? Inclusive, esses slides vão estar ficando aí no banco de dados do Ministério da Economia para consulta posterior. Aqui, o MS Integridade, ele define aqui as obrigações, fraquezas e deficiências, oportunidade para melhorias e resposta estruturada do programa de MS Integridade. Então, vejam bem que ele tem muito a ver com o MEG, não é muito diferente do MEG, né? Também a outra proposta é otimizar os portais de transparência, baseado na Lei de Acesso à Informação. Os projetos pilotos, nós já temos do próprio governo de MS e a Prefeitura de Campo Grande. E a meta do Estado, né, principalmente do TCU-MS, é que seja o Estado mais transparente do Brasil. Agora, é muito interessante isso, veja bem aqui os resultados, minha gente. Olha os resultados conquistados. Se vocês quiserem entrar aqui no portal da transparência.gov.br, né, do governo federal, vocês vão perceber aqui, dos 27 estados, né, que participam, todos eles, os municípios, né,
que também participam, e você tem aqui, ó, uma nota maior a nível nacional, Mato Grosso do Sul, que já advém desse trabalho de integração dos parceiros. Então, olha aqui, ó, 964, né? Depois em Distrito Federal, Ceará. Então, ele já é em primeiro lugar a nível nacional como referência. E a Prefeitura de Campo Grande tem em seguida, lá, em 13º a nível nacional, uma nota também de 964. Né? Londrina primeiro, certo? Aí vem Serra, Espírito Santo segundo, mais Campo Grande. Então, os dois projetos pilotos nossos, que é Mato Grosso do Estado, Governo do Estado, que é primeiro, e Prefeitura de Campo Grande, né, que é 13º. Então, nós estamos lá nessa dianteira desse processo de transparência. Né? Interessante também, em 4 anos, olha o que refletiu também nesse trabalho, tanto da Rede Siconve, agora a Rede Mais Brasil, trabalho de parceria, em 4 anos, investimento dos estados, 64%, enquanto a MS cresceu 87,51%, ocupando a 3ª posição no ranking nacional, o segundo que mais cresceu. Né? E para isso nós temos alguns arranjos que ajudou muito. Por exemplo, o Fundersul. Depois vocês quiserem entrar um pouco nesse site do Fundersul para saber um pouco da lei de 1963, que já foi criada em 99. Mas o que nós fizemos hoje no governo atual? Nós otimizamos essa lei. Por isso que hoje o Estado conseguiu esse ranking maravilhoso. Né? Enquanto a maioria dos estados fechando negativo, a gente consegue um fechamento positivo. É por conta de todo esse arranjo institucional, de todo esse arranjo de gestão. Então, as coisas não acontecem individualmente. Não adianta você querer incrementar um modelo de excelência em gestão se o processo todo não está inserido, se o processo todo não está alinhado. É preciso nós olharmos como um processo, o todo, e não iniciativas individualizadas. Aqui outro programa, que é a integração dos municípios à rede simples de MS, né? Depois vocês podem dar uma pesquisada, na verdade é a Lei da Liberdade Econômica, número 13.874. Então nós integramos essa política pública no incremento do MEC. Por que é interessante? Se eu melhoro o município, se eu consigo, através dessas políticas públicas, gerar emprego, gerar mais oportunidade, gerar renda ao município, eu tenho mais recurso. Se eu tenho mais recurso, eu tenho mais condições de incrementar as ações delegadas pelo MEC. Então, uma coisa puxa a outra. Não dá para olhar isoladamente. Então, é preciso que nós consigamos enxergar todas as iniciativas e integrar no sistema da integração do MEC. Aqui a Lei de Liberdade Econômica, né? Aqui são as bases, ok? Como que é trabalhado. Muitos de vocês já conhecem esse trabalho, ok? No MS competitivo, nós temos aqui os membros. Então, olha bem, o MS competitivo também tem um site. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada exatamente o que é o MS competitivo, qual a importância dele no processo de integração do MEC. E aqui são os membros: a FEComércio, que é a Federação do Comércio, né? A Federação das Indústrias, a FamaSul, que é a Federação da Agricultura, do Agronegócio, né? Compõe todos os sindicatos rurais do Estado, o SEBRAE, os Correios, o Comando Militar do Oeste, o Conselho Regional de Arquitetura, o CORECOM, a FAEMES, que é a nossa federação aqui ligada à universidade, a CDL de Campo Grande, a Sindivarejo de Campo Grande, né, que é um sindicato, e o Sistema OCB, que é das cooperativas. Então, veja bem a envergadura dos parceiros. Então, se eu convido o MS competitivo para fazer parte do processo, ele não vem simplesmente o MS competitivo, ele traz todos esses membros, essas entidades junto. Então, olha bem o fortalecimento que eu vou dando ao MEG através da união de todos os parceiros. Minha gente, esses parceiros, eles querem, por toda forma, ajudar e contribuir, mas às vezes tem dificuldade se eles trabalham sozinhos. Então, a ajuda do governo estadual, o governo federal, para que otimize o trabalho desses parceiros é fundamental. Não dá para desprezar o potencial de labor, de iniciativas, de responsabilidade, de comprometimento desses parceiros. Então, é preciso incluí-los no processo.
Mas para isso você tem que ter propostas consistentes. E hoje nós temos uma proposta consistente. Você quer mais proposta consistente que o MEG, que propicia a melhoria da gestão de todos os entes que dependem de repasse de recursos da União? Então nós temos hoje todas as chances de fazer um excelente trabalho, minha gente. Não podemos perder essa chance de jeito nenhum. E olha bem, quando eu falo também da reunião, que toda ela tem a validação pelo Comitê Gestor do MEG, né? Então eu estou dizendo que os meus parceiros do Comitê do MEG, eu tenho o TCU, eu tenho o CGU, eu tenho a SOMASU, a Secretaria de Governo do Mato Grosso do Sul, da qual eu represento, a Escola de Governo, a Universidade Estadual, a Secretaria de Administração, o MS Competitivo, a Controladoria Geral do Estado e a Governadoria. Então vejam bem, eu não tenho simplesmente um comitê gestor do MEG aleatório, um ajuntamento de pessoas. Não, eu tenho sim uma integração de parceiros, internos e externos, onde você tem aqui atores do governo estadual, da iniciativa privada e você tem do governo federal. E a representação dos municípios, por todos os municípios, através da SOMASU. Então eu tenho a representatividade de todos os segmentos. E por isso que as nossas reuniões sempre são assim, ó, recheadas de parceiros. Pessoas trabalhando, comprometidas, visando o bem comum. Todas elas, obviamente, com a lista de presença, né? Todos os atores que participam, com e-mail. Esses slides vão ficar com vocês depois. E aqui eu tenho a reunião de trabalho para integrar as agendas dos parceiros. Bom, se a palavra de ordem é integração, é aproveitar toda e qualquer iniciativa, então tem que saber de cada parceiro quais são as suas iniciativas, quais são as suas agendas, na verdade. Então, cada um tem uma agenda. Então, vamos trazer essa agenda, integrar essas agendas e fazer um trabalho conjunto. Eu otimizo recurso, tempo, valorizo demais as iniciativas dos parceiros, né? Eu coloco maior substância no processo, um amadurecimento maior do processo e o trabalho final fica tudo muito mais fácil se eu tenho como fazer isso que não fazer. Só nessa reunião de integração de parceiros eu tive 12 participantes. E não é simplesmente um participante, cada qual representando uma entidade que faz parte do Comitê Gestor do MEG. Aqui a lista de presença dessa reunião de integração das agendas. Da reunião de integração da agenda, nós já saímos aqui, né, com as demandas que foram combinadas entre as partes, e aí, inclusive, com o slogan, juntos somos mais fortes. Quem lá da reunião colocou esse slogan já foi aprovado por unanimidade. Então, juntos somos mais fortes. E é verdade. Então, MEG, minha gente, incremento do MEG, juntos somos mais fortes. Então, tem que valorizar toda e qualquer iniciativa. E aqui você tem, né, todas as iniciativas que vão ser incorporadas a essa agenda. Obviamente que ela está muito prejudicada agora, né? Não depende de nenhum comentário em relação a isso, mas é uma agenda que, mesmo à distância, ela vem acontecendo, de forma mais lenta, mas ela já está acontecendo. Como é que foi a estratégia de divulgação do MEG? É outro trabalho que foi feito. Bem, aí nós temos a linha do tempo, né? Isso foi trabalhado lá pelo Reginaldo. Em fevereiro de 2019 foi a primeira capacitação em Brasília, onde o Reginaldo participou. Agosto foi o nosso fórum. Em fevereiro, que foi janeiro e fevereiro, foi o nosso seminário de excelência, né? Em março era aquele calendário antigo de incremento do MEG, ok? E implementação do plano de melhoria de gestão. Isso é mais ou menos a linha do tempo que nós fizemos aqui em Mato Grosso do Sul. As estratégias técnicas, nós temos aí os beneficiários diretos, nós chamamos de multiplicadores do MEG, são 89 multiplicadores, né? E aí nós criamos então aqui o Comitê Gestor do MEG, que é o principal do Estado, e aqui o Plano MEG TR Municípios. E esses dois sempre conversando entre si, ok? Todas as novidades que acontecem aqui, nós passamos aqui. Todas as novidades que nós recebemos da Rede Mais Brasil, de vocês, colegas, que estão me ouvindo no Brasil todo, nós compartilhamos aqui, esses dois grupos. Então, toda a informação, ela é muito bem-vinda e importante.
E aqui a estratégia técnica, né? Que são os beneficiários que nós chamamos indiretos. Quais são os nossos beneficiários indiretos? Nós fizemos um trabalho, começamos em 2015, depois nós aderimos à rede Sicom em 2016, a formação dos nossos multiplicadores, né? Da rede Mais Brasil. E esses multiplicadores nós formamos grupos também. Então, esses nós chamamos de beneficiários indiretos. Apesar que muitos desses multiplicadores já fazem parte da gestão do MEC, já representam seus municípios na gestão do MEC. Porque vocês sabem que mão de obra os municípios não têm abundante. Então, normalmente, o técnico lá, que já é o gestor do Sicom, dos convênios, ele participa também de outros programas. E o MEG não pode ficar de fora. Como ele já tem habilidade de trabalhar com repasse voluntário, ele sempre é escolhido para compor o comitê gestor do MEG dos municípios. E nós temos aí 310 multiplicadores, onde eles estão instalados nos 79 municípios do estado. Isso facilita muito essa estratégia de difusão e divulgação. Olha aqui, além disso, nós temos uma outra estratégia política. Olha aqui, ó, os prefeitos. Eu tenho aqui 100% dos prefeitos, ok? Do estado, somando esses dois grupos aqui. E aqui eu tenho também, no modelo de gestão do governo do estado, nós criamos as micro-regiões. Antes, o estado era gerido só pelo governo do estado, e os municípios aqui, como são distantes, são 79, eu tenho municípios aqui a praticamente 500 quilômetros da base Campo Grande. Então, fica muito complicado você fazer a gestão desse processo. Então, o governo nomeou cada região dessa um coordenador regional. Ele representa o governo lá junto aos prefeitos e aos vereadores e às lideranças políticas. Isso aqui também é um trabalho político. E eles também são ligados ao nosso trabalho. Então, são fontes disseminadoras de informação. Então, qualquer novidade que a gente tem de repasse voluntário e no processo de gestão, esses indivíduos nos ajudam muito no processo de difusão. Nesse total, são mais 103 envolvidos. Isso nos dá 100% de toda a representatividade. Continuando a estratégia política, eu comecei o ano passado a fazer seminários para vereadores. Por que vereadores, Moreira? Vereadores são os representantes das comunidades. São os melhores representantes das comunidades porque você trabalha esse indivíduo para que ele possa apresentar isso nas suas plenárias, né? Essas iniciativas nas suas plenárias, eles fazerem parte do processo do incremento do MEG nos municípios. Porque lá também o município vai depender do trabalho deles para aprovar suas leis de incremento e melhoria da gestão. Então, é fundamental você fazer um trabalho de sensibilização. Foram 3 seminários. Qual a parceria? União das câmaras. Por que União das câmaras? Porque ela envolve 100% dos vereadores de 600, né, vereadores envolvidos nesse processo também de difusão. E a partir de quando recebe uma informação nossa, com certeza, cada qual tem o seu grupo, né, de eleitores, grupo de lideranças, que eles também acabam ajudando a disseminar as nossas informações. Paralelamente a isso, nós estamos em fase, né, de criação do Laboratório de Inovação na Gestão do MS, e com a cargo da UEMS, que é uma das principais parceiras também do processo. A implantação do LabGens, o EMS, em parceria com a Segov, a FNQ e a FAPEMS, ok? E aqui o papel, né, que na verdade é difundir, acompanhar, monitorar as novas ferramentas de gestão pública e ofertar aos acadêmicos e sociedade em geral propostas inovadoras de desenvolvimento sustentável, além de legitimar o processo científico dos modelos de excelência em gestão pública e privada. Eles contribuem para dar legitimidade ao processo. Você precisa do cunho científico. Nós não somos dono da verdade. Então, toda e qualquer iniciativa, é preciso que a universidade esteja junto, validando as nossas iniciativas, né? Conceituando as nossas iniciativas e dando a sua validação científica ao processo. Então, é preciso pensar em tudo para que a gente realmente possa ter segurança no incremento de todas essas mudanças que estão por vir. E mais, vai ser um grande laboratório aos futuros universitários, aos futuros gestores, inclusive, para trabalhar aí com seus projetos, né? Com as suas iniciativas. Quantos daí sairão gestores?
E todo e qualquer profissão, todo e qualquer profissional tem que ter o mínimo de conhecimento sobre gestão. Então, nada mais justo já implantar o laboratório lá na universidade. Aqui estão os objetivos e metas do LabGêmeos, né? Esses slides vão ficar com vocês depois para dar uma estudada mais a miúde, ok? Não vamos entrar em detalhe. Essa aqui, a nossa governança, ela está centrada no Ministério da Economia, né, como era o principal. Aí vem governo do Estado, a UEMS, a Escola de Governo, esse é o tripé. A SOMASU, que representa os 79 municípios. O MS Competitivo, né, que hoje ele é coordenado pela Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul, e como coordenador o nosso colega Reginaldo. E aqui a rede de controle da gestão pública. Então, vejam bem a base de sustentação que nós temos nesse modelo de governança do MEC. O modelo de gestão do MEC, o Reginaldo disponibilizou para mim essa tabela, onde você tem o papel do governo federal, governo estadual, MS Competitivo, né, a SOMASU, que é a Associação de todos os municípios, e a rede de controle de gestão pública. Então, cada um tem um papel fundamental nesse processo. Na verdade, todos eles trabalham em sintonia. A missão do Comitê Gestor do MEC é garantir a sustentabilidade do processo. A gente ouve muito em falar em sustentabilidade, tá bom? Ou efetividade. Tá bom, mas quais as efetividades? Qual a sustentabilidade? Quais as garantias que eu tenho? E nós não podemos, de maneira alguma, perder uma brilhante iniciativa do Ministério da Economia. Eu vejo que agora nós temos a faca e o queijo nas mãos, meus amigos. É só otimizar isso. É só colocar num arranjo. E todos os estados têm o seu arranjo. É descobrir, né, todos os seus detalhamentos. À medida que eu vou falando, eu tenho certeza que os colegas já começam a vislumbrar parceiros fortíssimos dos seus estados, que pode contribuir muito com vocês. Tá? Então, veja bem, continuando aqui, e fizemos um evento para o lançamento do pacote do MEG-MS na Segovia. Fizemos uma grande divulgação nos meios de comunicação, né? Olha aqui, ó. A Prefeitura de Campo Grande participa de seminário modelo. Então, nosso seminário, a gente fez uma divulgação maciça. E aqui a estratégia política. Como é que a estratégia política foi feita? Claro que quando você fala em estratégia política, você tem que agregar todas as políticas públicas que são feitas no seu estado. Porque não adianta eu só pensar em transferências da União. Eu estou trabalhando o incremento do MEG, que é um modelo de excelência em gestão. Essa deixa do Ministério da Economia foi fantástica. Né? Quem não fizer a tarefa de casa vai ter dificuldade para receber recurso. Né? Tranquilo. Agora, dentro do Estado, como é que eu coloco isso no arranjo do Estado? Para mim ter apoio político, para mim ter apoio técnico, dar visibilidade. Né? Então, a gente coloca no arranjo. Então, o que eu tenho, por exemplo, nessa estratégia política do governo presente que foi lançada? Com a presença de 79 municípios. Eu tenho um valor de 4.284 bilhões. Recursos dos repasses voluntários e do Fundersul. Então, não dá para isolar MEG e trabalhar só repasses voluntários se eu tenho também recurso público do Fundersul, que muitas das vezes são recursos que dão cobertura aos repasses voluntários nas contrapartidas do Estado. Então, esses dois componentes, as duas políticas públicas, elas têm que trabalhar integrada. Como que eu vou implantar MEG, melhorar os repasses voluntários e esquecer que muitos recursos do Estado estão aqui para complementar as contrapartidas e vice-versa? Então, eu preciso de uma estratégia política pensando no todo. E aí, nós trabalhamos, então, né, esse grande evento que foi no Centro de Convenções. Foi agora, dia 6 de março, logo depois do nosso seminário. O seminário foi em fevereiro e em março nós já fizemos esse lançamento. Olha bem que espetáculo. Né? E aqui eu tirei um extrato, para vocês terem uma ideia, até o momento que eu tirei esse extrato, o valor do Fundersul. Nós tínhamos até aquele momento 678 milhões. Então, é um recurso considerável que é recolhido pela venda do produto do agronegócio. Né? O indivíduo lá vendeu o boi, vendeu a soja, o milho, ele tem um percentual que vem incorporar ao Fundersul. Ele é basicamente utilizado para a melhoria das vias de acesso, tanto pavimentação,
como estradas vicinais, cascalhamento, pontes. Então, é um recurso que sai, sim, do agronegócio, mas ele retorna especificamente para dar apoio ao produtor rural. Então, o produtor rural paga e tem, em contrapartida, a melhoria da sua infraestrutura. E muitos desses recursos, eles são utilizados para contrapartida do repasse voluntário. Eu tenho aqui as transferências voluntárias da União, né? Então, se vocês olharem aqui o recurso, 551 bilhões, está longe dos 4 bilhões que foi lançado. Então, nós temos, sim, uma contribuição relativamente boa do governo federal nos repasses voluntários e o restante feito com recurso do governo. Aqui foi a nossa entrada principal, do governo presente, ok? Uma parceria principalmente da SomaSul, que nos ajudou muito a mobilização de todos os prefeitos. E aqui eu tenho, né, o meu grupo de trabalho, né, o Fernando, o Alexandre, o Maurício, que representa aqui o governo. Olha bem o público, né? Dispensa qualquer comentário. Então, eu tive aqui governador, secretários, prefeitos, vereadores, parlamentares estaduais, federais e ministro, né? Nós tivemos a presença aqui da ministra Tereza, nesse evento nosso aqui do governo presente. E olha aqui a quantidade de pessoas envolvidas, já com camiseta, organizado. Eu tinha aqui todos os coordenadores estaduais presentes, os multiplicadores, todo o pessoal envolvido no MEG, do comitê. Então, era aqui a nossa plenária representando 79 municípios. Ok? Mais uma plenária, para vocês terem uma ideia. Aqui, Caravina, representando a SomaSul, o governador e o Eduardo Ribeiro. E aqui, o apoio do MAPA, né, da nossa ministra Tereza Cristina, que também tem um trabalho fantástico do Estado, principalmente na agricultura familiar. Todas as patrulhas mecanizadas adquiridas são recursos do Ministério da Agricultura e hoje com apoio da ministra Tereza. Aqui eu tenho uma reunião depois com uma coletiva de imprensa, falando especificamente sobre todo esse evento que aconteceu, esse volume de recursos. E nós marcamos também um dia de campo, falando em boas práticas de gestão. E eu vejo que os municípios têm muitas iniciativas de projetos fantásticos. E esses projetos não saem das suas divisas. Então, isso também faz parte de melhoria do processo de gestão. A ideia nossa é compartilhar. E Bataguaçu foi escolhido porque hoje é um exemplo de gestão pública nacional. O Isaú esteve lá, inclusive, fazendo lá um diagnóstico conosco. Posso ter a liberdade de dizer que ele ficou bastante entusiasmado com o processo de gestão de Bataguaçu. E, por coincidência, o prefeito Caravina, que é o prefeito de Bataguaçu, é o presidente da SomaSul. Então, ficou tudo mais fácil. E lá, então, as iniciativas são brilhantes. É preciso mostrar isso não só para os municípios do estado, mas para o mundo. Se vocês participarem de uma sessão de telemedicina lá em Bataguaçu, onde médicos especialistas das grandes parceiros de São Paulo participam ao vivo, atendendo os médicos de Campo Grande, fazendo consulta, avaliando os exames que são tirados lá mesmo, né? Desde tomografia computadorizada e outros exames sofisticados são feitos lá. Então, olha bem o nível que Bataguaçu chegou. Tem também um projeto que é do primeiro emprego, dos mirins, tem mais de 400 mirins empregados com carteira assinada e todo legalizado, em parceria com o próprio Tribunal do Trabalho, né? Com aval do Ministério Público, estadual, federal, dos juízes, da vara de trabalho. E são essas iniciativas que eu estou citando para vocês que é preciso socializar, multiplicar. Então, a nossa ideia é fazer um dia de campo, vai acontecer até dezembro, lá em Bataguaçu, mostrando e levando lá todos os prefeitos, os possíveis prefeitos depois, se for depois da eleição, nós vamos ter os prefeitos eleitos, vereadores técnicos, para que eles possam voltarem a seus municípios, incrementarem o MEG e já tem iniciativas brilhantes para devolver à sociedade os sonhos, né, de todo mundo. E o objetivo desse dia de campo é socializar novas experiências de gestão e políticas públicas que garantiram resultados efetivos para a sociedade. Nós precisamos trabalhar com resultados efetivos e não oba-oba, discurso. Nós precisamos mostrar na prática. E esses cases mostram na prática.
como é que foi incrementado, os principais problemas enfrentados para incrementar esses cases, quais os resultados, né? Quais os resultados efetivos da sociedade e políticas públicas essas que permanecem. Ninguém entra depois e tira uma coisa que está dando certo, que já tem o aval da sociedade. Todos já estão imbuídos naquela política pública. Então, esse negócio que política pública acaba, ela acaba de uma gestão para outra se não for bem conduzida. Ela acaba de uma gestão para outra se você não incluir a sociedade para validar as suas propostas. E monitoramento do MEC, a gente está fazendo em casa. Bem, fizemos uma reunião do Comitê Gestor, dia 23 de março, que é o nosso sistema, esse mesmo utilizado pelo Ministério da Economia. Quem coordena esse processo é o TCU, que coordena essas nossas reuniões, né? O Tiago lá é um expert em trabalhar essas ferramentas e a gente já aciona sempre o Tiago e sempre está à disposição para a gente fazer as nossas reuniões à distância. Está marcando também mais um seminário para compartilhar as experiências também de Campo Grande, que são experiências exitosas. E a ideia também é passar esse passo a passo para que a gente possa compartilhar junto com vocês as nossas experiências. Tivemos também uma reunião de alinhamento, né? Ferramenta de comunicação Teams do TCU, uma outra reunião de alinhamento, já foram feitas também dia 25, né? Junto. Aqui os seminário de sensibilização, né? Palestras do seminário e curso do MEG, disponibilizados para todos os interessados no canal exclusivo do Comitê Gestor do MEG. Então, aqui é o canal do YouTube, todo esse material está lá disponibilizado. Eu gostaria de alertar a todos, e se alguém puder ajudar, inclusive o Ministério da Economia, a gravação dos cursos que foram feitos aqui por Isaú, elas não foram, não foi trabalhada, não foi feito a otimização desses vídeos, né? A sistematização desses vídeos. Se alguém puder pegar essas gravações e sistematizá-las, selecionar o assunto que é importante, o que não é importante você aborta, para a gente ter um assunto mais enxuto e que realmente retrata o repasse de informação. Então, ficou muito... não tivemos tempo, né? A pandemia chegou de vez, e se tiver algum colega, o próprio Ministério da Economia, que possa ter acesso a esse material que estão nesse canal e fazer esse trabalho de sistematização, ficaria muito bom, né? Inclusive, já tem o nosso aval aqui da coordenação. Nosso trabalho aqui é ajudar e contribuir da melhor forma possível, ok? Aqui eu tenho o incremento do MEG em Campo Grande, né? Já enviaram para validação. Vejam bem vocês, né? A pontuação dos fundamentos, né? De cada fundamento. E aí a avaliação final em 55,47, né? Que deu aí a medalha de bronze, foi considerado assim muito bom. A gente percebe que tem que melhorar muito, mas é isso mesmo. Quando você percebe que você definiu aí os principais gargalos, né, de cada eixo de fundamento desse, que é preciso melhorar, e quais ações de incremento, e nesse momento da melhoria é que vem as ações do nosso pacote, que nós chamamos, né? Qual o papel do SEBRAE no processo? Qual o papel do MS competitivo? Qual o papel da SOMASUL, do governo do Estado? Enfim, do MS Integridade. Todos aqueles atores que fazem parte do processo, na hora que esse processo aqui já estiver pronto e os atores entrarem em cena, eu tenho certeza que as próximas avaliações serão muito melhores. E também deixa o município com certo alento, entendendo que a dificuldade dos municípios, principalmente menores, é maior, porque ele sabe que de guarita ele tem inúmeros parceiros para incrementar o seu modelo de gestão. Ele não vai estar sozinho no processo. E aqui eu tenho uma proposta para o Ministério da Economia, realizar um seminário sobre o passo a passo do incremento do MEG. Já que nós estamos falando de municípios, a minha proposta é que fosse incorporado um passo a passo com a participação de Campo Grande, principalmente do colega Ângelo, que é o gestor do MEG lá da Prefeitura de Campo Grande, e novamente Gaspar, porque a participação de Gaspar no nosso seminário foi brilhante. E por que não, com essa ferramenta fantástica que nós temos, oportunizar
esse legado, né, para que todos os nossos colegas e todos os municípios e estados possam também acompanhar esse passo a passo. Bem, minha gente, espero que tenha atendido às expectativas de vocês. Aqueles que eu não consegui atender, me desculpe, mas a ideia aqui não foi passar o passo a passo do incremento do MEC, foi passar assim, como é que é o passo a passo do processo de gestão do MEC, que é bem diferente. Uma coisa é a gestão de todo o processo, e a outra coisa é o incremento do modelo de gestão. Okay? Então, esse incremento do modelo de gestão é o que tem a sugestão de Campo Grande, apresentar o seu modelo, de que forma que o Ângelo implantou na prefeitura, envolvendo todos os seus atores. Foi um trabalho brilhante que acompanhou, a Tâmara acompanhou, o Isaú acompanhou, inclusive orientaram demais esse processo. A gente deve muito ao apoio deles. E Gaspar, né, que é o modelo número 1 que foi implantado e que eu acredito que vai contribuir muito. Então, um bom dia a todos, um beijo no coração e estou agora à disposição de vocês. Eu só quero enfatizar duas coisas. A primeira é em relação à forma como Campo Grande, a estratégia deles, né, de integração de todos os entes e parceiros. Isso foi fundamental para a implementação do modelo no Estado, fundamental. Na hora que você envolve do governador até o setor, entes do setor privado, passando por órgãos de controle, né, esse relacionamento com os órgãos de controle, enfim, isso é um ponto fantástico para a implementação do modelo no Estado. O seminário, eu sempre, por onde eu vou, depois desse seminário, eu falo, olha, gente, entre em contato com o pessoal de Mato Grosso do Sul. Aquilo que é bom a gente precisa copiar e precisa implementar. O seminário foi espetacular, porque na hora que você coloca os principais interessados num ambiente só e traz, não é, um exemplo prático como foi de Gaspar e o número 1 ou o seu representante do Estado para estar nesse seminário, isso dá uma credibilidade e uma força para o pessoal técnico muito grande. Eu costumo dizer que esse curso, depois desse seminário, foi o mais suave para mim. Não é? Porque normalmente o que a gente escuta dentro de sala de aula? Quem tinha que estar aqui era o secretário, quem tinha que estar aqui era o prefeito, quem tinha que estar aqui era não sei quem. Não é? Mas na hora que você entra dentro de uma sala de aula para dar o curso, falar do curso, sendo que preliminarmente foi uma sensibilização com a presença desses técnicos, não é? Junto com os prefeitos, junto com alguém do Estado falando e falando pelo governador, isso foi fantástico, isso foi muito bom. Eu não posso deixar nunca de esquecer de falar, é em relação à gestão de Bataguaçu. Fantástica administração, modelo. Eu fiquei muito satisfeito. Olha, você vê uma prefeitura, você entra na cidade, é engraçado isso, você vai chegando na cidade, parece que a atmosfera vai mudando, parece que o clima vai mudando, mas porque tudo que está acontecendo dentro daquela cidade visa a melhoria para o cidadão. Então, assim, são iniciativas fantásticas que o prefeito colocou, o prefeito implementou, e que é modelo para, eu não diria para o Brasil, né? Eu diria que muitos municípios no mundo deveriam visitar Bataguaçu e ver o que é que está sendo feito naquela cidade. É um espetáculo, não é? Eu acho que quem puder olhar, quem puder acompanhar de perto o que está acontecendo nessa cidade, é muito interessante. E era isso, e mais uma vez, muito obrigado aí ao pessoal de Mato Grosso do Sul pela ajuda e pela força e pelo entusiasmo. Obrigada, Esaú. Morente, muito obrigada por trazer essa experiência que foi tão significativa. Eu acho que foi um grande avanço, né? Um exemplo para outros estados, municípios, inclusive para os ministérios, né? Para iniciar essa aplicação e a sensibilização, né? Dos atores no estado. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Tâmara, pois não? Só queria complementar, porque, modéstia à parte, eu devo muito a vocês. O Ministério tem sido parceiraço.
Todas as vezes que nós acionamos, eu fico até incrédulo, né, por essa receptividade de vocês, por esse trabalho do time de vocês. Então, eu não tenho palavras realmente para agradecer. Tanto você, quanto Regina, quanto Isaú, né, o Edércio, e todas as pessoas que a gente tem acionado sempre têm nos atendido a contento. E interessante também que não só a gente como coordenador, os nossos colegas dos municípios, os gestores do MEG, são atendidos tratamento VIP. Obrigado mesmo pelo apoio, e vocês é que nos dão força para continuar nessa luta, principalmente nesse momento difícil que a gente vive. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado por tudo. Obrigada, Morente. Eu acho que esse é o espírito da gente trabalhar em rede, né? Uns podendo contar com os outros. Eu acho que é muito legal essa parceria que todos nós temos, todos os elos da rede. Estou muito feliz que hoje a gente chegou aqui numa marca de 202 pessoas, eu acredito. Então, assim, Rede Mais Brasil, obrigada por essa parceria.